Trabajando con los incisivos con una acentuada inclinación vestibular. Mire a la izquierda, a la derecha, tenemos por ejemplo, un incisivo con una acentuada inclinación vestibular. El punto que representa el centro de la resistencia está, por ejemplo, ubicado a una distancia de 20 milímetros, vezes una fuerza de 50 gramos en total para intrusión de cuatro incisivos. Tenemos una tendencia de inclinación de 1000 gramas. Si corregimos la inclinación, ahora, por ejemplo, disminuimos para una distancia de 10 milímetros y la fuerza, la tendencia de inclinación es menor, de 500 gramos. Entonces, no debemos usar arco base en los casos que tienen una acentuada inclinación vestibular, mas sí cambiar para sistema de 3 piezas, ok? Ou trabajamos com arco del torque, corrigimos a inclinação e cambiamos para arco base. Teremos duas etapas, 2 fases, arco del torque e depois arco base. Quando usamos sistema de 3 peças, estamos trabalhando as 2 coisas ao mesmo tempo, ok? Mas são possibilidades diferentes. Então, a aplicação da força em relação ao centro da resistência mostra o tipo de movimento que ocorrerá durante a intrusão. Se é uma intrusão com uma inclinação vestibular, se é uma intrusão com uma inclinação lingual ou se é uma intrusão pura. É muito importante. Por exemplo, se aplicamos uma força intrusiva ao centro da resistência de 4 incisivos, temos uma intrusão pura. Em los casos, por exemplo, de ângulo 1LA e 1LB normal, 22 graus e 25 graus, e quando usamos um arco base, estamos trabalhando com a aplicação da força ao centro da resistência, ok? Então, quando aplicamos uma força intrusiva adelante do centro da resistência, teremos uma intrusão com inclinação vestibular. E quando aplicamos atrás do centro da resistência, uma intrusão com lingualização. Este é o princípio básico da intrusão. Quando aplicamos a força de intrusão posterior ao centro da resistência, teremos uma intrusão e lingualização, ok? E quando é possível aplicar uma força posterior? Quando trabalhamos com um sistema de 3 peças, porque temos braço de palanca. Recordam que falei sobre esta possibilidade? Sim? Então, o que devemos fazer? A inclinação deve ser corrigida, em primeiro lugar, se pensamos em trabalhar com arco base.
cambiamos para sistema de 3 peças. Ok? Arco base, arco del torque, mire, arco del torque. Esta é uma ativação para torque lingual. Ok? Então, arco del torque produz torque lingual ou torque vestibular, depende da ativação. Tudo bem? Então, corrigimos a inclinação dos incisivos com arco del torque e depois cambiamos para arco base ou usamos 3 peças e resolvemos o problema. Então, arco base, arco del torque, a confecção da curva incisal de canino hasta canino para insertar em las ranuras de los bractes de los incisivos. Ok? Então, uma pequena curva. Depois, doblez em escalão em direção cervical, ok? Com cerca de 7, 6 milímetros, no mais. Então, doblez em escalão hacia gengival e depois para distal. Então, teremos doblez e doblez para distal. Podemos trabalhar com gancho, com doblez em helicoide e fazer a fijação com amarrilho metálico. A mesma coisa. Desta forma é mais simples. ¿Es seguro? ¿No necesita amarrar? Não necessita. Ok? Es la misma mecánica con 0.16 por encima y todo. 0,16 nit e sobre arco del torque. Lo mismo que para... Lo mismo. 0.17 por 0.25 pulgadas. Todos os dispositivos de ativação são de 0.17 por 0.25. TNA ou AC? Doctor, por ejemplo, usted acá pone hacia arriba. Cuando es Porque vestibular, estamos trabalhando com torque vestibular. pero cuando es lingual es para abajo. Para abajo. Ok. Para abajo, porque a fijação é de cima para abajo. Ok? Então, arco del torque. Esta é uma ativação del torque vestibular. Ok? Então, arco del torque, trabalhamos com 2 possibilidades: torque lingual ou vestibular. Depende da ativação e da posição. Ok? Acá temos uma força inclusiva e uma força exclusiva, porque estamos trabalhando com a terceira lei de Newton: ação e reação. Então, temos uma força inclusiva em los dientes posteriores e uma força exclusiva em los dientes anteriores. E sobre arco com NIT 0.16, que produz controle da extrusão dos incisivos. Tudo bem? Trabalhamos
Primero con arco base. Arco base tiene una aplicación para casos de sobremordida profunda con una buena inclinación de los incisivos. Puede ser hecho en arco superior, arco inferior, los dos, solo uno, depende de la necesidad. ¿Ok? Entonces, arco base, no hay problema. La primera cosa que debemos hacer es la consolidación de los segmentos posteriores y anteriores. Acero, perfecto. Y una BTP de 0.9, porque estamos trabajando con anclaje. No es para movimiento, solo anclaje. Entonces, la unidad activa y reactiva o de anclaje, trabajamos con acero 0.19 por 0.25 pulgadas. A BTP acero 0.9. Trabajamos solo con 4 alicates para confecção de una barra e de arco base, 4 ou 5 alicates, não mais que 4 ou 5. La curva en el centro del paladar con una pequeña distancia de 1.5 del centro del paladar. Después, la confección de la ansa horizontal, ajustes, pasividad y fijación. ¿Ok? Entonces BTP es muy simple. Ahora es simple. Doctor, ¿hay una diferencia si es soldado? Hay una gran diferencia. Si usted necesita, por ejemplo, de un pequeño ajuste, no es posible con una BTP soldada. Debemos cambiar la banda, pagar de nuevo para el protético. BTP removível é mais simples, incrementa as possibilidades. Se você necessita de uma correção, de uma ativação, de um pequeno ajuste, só sacamos o BTP e haremos o ajuste. E uma BTP soldada, estamos com uma BTP que não tem mais função. Então, eu não gasto com protético. Doctor, una BTP, ¿cuánto de expansión nos podría dar? BTP é só para uma expansão ortodôntica, por inclinação. ¿Cuánto máximo podríamos Depende da cortical. Por exemplo, aquela chica que perdeu todo o hueso cortical, é provável que a cortical muito fina, delgada. Então, a quantidade do hueso cortical diz quanto você pode trabalhar com a expansão. E também a inclinação inicial dos dientes posteriores. Se estão já com uma inclinação bucal,
pouca inclinação devemos fazer, porque pensamos em uma estabilidade. Se você mantém os dientes com uma acentuada inclinação bucal, não há estabilidade. Além de um grande risco de uma perdida de hueso em la vestibular, porque há uma sobrecarga de la fuerza neste hueso de la cortical. Então, quando pensamos, por exemplo, em la possibilidade de expansão ortodôntica, devemos mirar para as inclinações axiales de los dientes posteriores. Se estamos trabalhando com dientes posteriores com uma inclinação igual, é possível cambiar a inclinação. Ok? Então, trabalhamos com os pés no chão. Sim. Barra, BTP e arco lingual, eu não trabalho com BTP e arco lingual soldado, solo removido. Quando comparamos BTP e arco lingual é mais complexo, sin embargo, podemos mostrar uma dica. ¿Quieres? ¿Quieres un tip? Mandarlo al laboratorio. No. ¿Un tic para qué? Arco lingual. ¿Tic para hacerlo rápido o tic para qué? Tip para confecção. De uma forma simples. ¿Quieren? Sí. ¿Quieres?